Ao longo de milênios, a humanidade foi acompanhada por ideias de habilidades que parecem impossíveis: mover objetos, ler os pensamentos dos outros, ver o futuro. No alvorecer da civilização, tarefas ocultas eram realizadas por xamãs, sacerdotes e oráculos. E já na nossa modernidade, no auge da Guerra Fria, o interesse pelo paranormal atingiu o mais alto nível governamental. Estruturas secretas viram nisso uma potencial superarma. Começou uma verdadeira corrida armamentista no campo do sobrenatural entre a União Soviética e os Estados Unidos da América. No nosso país, equipes científicas, sob o controle da KGB, desenvolviam métodos de escaneamento do passado, criavam tecnologias de manipulação oculta e até mesmo de controle do clima. O financiamento para esses programas não era poupado. Neste grande documentário, você verá como os paranormais eram selecionados e utilizados nas estruturas de poder soviéticas da KGB, do Ministério do Interior e do Exército. Quais períodos de formação ela passou? A ciência dos fenômenos psicofísicos, como o fenômeno de Ninel Kulagina, chamado na época de fenômeno K, foi estudado durante 20 anos por mais de 40 cientistas soviéticos e estrangeiros, incluindo 2 laureados com o Prêmio Nobel. Fique à vontade para mergulhar no mundo das pesquisas parapsicológicas, das academias e laboratórios até órgãos secretos que buscavam na mente humana a chave para um poder nunca visto. A questão das habilidades parafenomenais sempre interessou a humanidade em todas as épocas. Normalmente, acredita-se que apenas uma pequena parte talentosa da população possui essas habilidades, mas não são apenas os talentosos. E cada um de nós já pode ter sentido aquela sensação estranha quando alguém liga justamente quando você estava pensando em ligar para essa pessoa, ou simplesmente quando você acabou de pensar nessa pessoa. E no geral, quase todo mundo consegue se lembrar de diferentes situações da vida que podem ser chamadas de experiências sobrenaturais. No entanto, não existem explicações adequadas para a natureza de todos esses fenômenos que se encaixem no paradigma científico moderno. Hoje, a maioria dos cientistas simplesmente nega esses fenômenos, pois não existe uma força que possa explicá-los. E aqueles que tentam estudar esses fenômenos geralmente são colocados no grupo não oficial dos excêntricos de chapéu de papel alumínio. Mas nem sempre foi assim. No início do século XVI, Paracelso foi o primeiro na literatura europeia a descrever detalhadamente as habilidades psicofísicas e os potenciais associados do ser humano. A mente humana representa um microcosmo, uma parte e expressão da mente universal. O ser humano pode transmitir seus pensamentos a outra pessoa por quem sente simpatia a qualquer distância, ou influenciar a alma de outra pessoa de modo a afetar suas ações. E já no meio do século, a Igreja Católica Romana encarregou Próspero Lambertini, que mais tarde se tornou o Papa Bento, de conduzir uma investigação científica sobre relatos de fenômenos psíquicos. Suas conclusões, inesperadamente, estavam longe de ser ortodoxas dentro da Igreja, pois ele afirmou que experiências psíquicas não são necessariamente manifestações de um milagre de Deus. Elas podem ser vividas por tolos, idiotas, melancólicos ou até mesmo por animais. Essas visões não têm relação direta nem com santos, nem com seres demoníacos. 3. As profecias são feitas com mais frequência durante o sono do que em estado de vigília. 4. Para o profeta, é difícil separar seus próprios pensamentos das mensagens extrasensoriais. 5. As previsões frequentemente assumem uma forma simbólica. Em suas conclusões, Lambertini antecipou, em certa medida, a visão moderna sobre essas questões. Bem, os esforços científicos completos para estabelecer o fato da existência e explicar os fenômenos psicofísicos começaram não faz tanto tempo. Pouco mais de um século atrás, como resultado da criação da Sociedade para Pesquisas Psíquicas em Londres, em 1882. Nos trabalhos dessa sociedade, começaram a ser publicados pela primeira vez relatos de experimentos controlados sobre telepatia e clarividência. 3 anos depois, nos Estados Unidos, em Boston, vários cientistas e filósofos de destaque fundaram uma organização semelhante, a Sociedade Americana para Pesquisas Psíquicas.
Devido a dificuldades financeiras, ela logo se fundiu com o grupo britânico, mas em 1905 separou-se dele, formando sua própria organização com sua própria revista. A Sociedade para Pesquisas Psíquicas conseguiu atrair para seu trabalho cientistas renomados de áreas de conhecimento amplamente reconhecidas. Entre os membros residentes da sociedade estavam 3 laureados com o Prêmio Nobel, 10 membros da Sociedade Real, um primeiro-ministro, além de muitos físicos e filósofos, incluindo Henry Sedgwick, Frederick Myers, Raleigh Lord Rayleigh, Sir Joseph John Thomson, William McDougall, Edmund Gurney, Sir William Crookes, Sir William Barrett, Henry Bergson, Duke de Balfour, Arthur Gardner Murphy, George Nugent, Merrill Tyrrell, Charles Richer, Gilbert Murphy. Um lugar especial é ocupado por William James, psicólogo e filósofo de Harvard, um dos fundadores da Sociedade Americana. Ele insistia que os fenômenos psicofísicos deveriam ser estudados de forma objetiva, com rigor científico e sem preconceitos. Qualquer pessoa que possua um senso saudável de percepção dos fatos, não entorpecido pela influência sistemática do sectarismo científico, deve, ao que me parece, sentir que a sensibilidade exaltada e a memória das visões correspondem à realidade. Casas assombradas, estados de transe, acompanhados de habilidades paranormais e até mesmo experimentos de transmissão de pensamentos são variedades naturais de fenômenos que, assim como outros eventos naturais, devem se tornar objeto do pensamento científico e investigativo. No início do século, também começaram a ser realizadas as primeiras pesquisas organizadas de fenômenos psicofísicos em instituições científicas. Entre as mais notáveis estavam os trabalhos realizados na Universidade de Stanford. Eles foram possíveis graças ao irmão do fundador da universidade, Thomas Stanford, que apoiou financeiramente esses trabalhos e deixou recursos para sua continuação. E até hoje, a universidade concede uma bolsa para trabalhos sobre o tema Pesquisas Psicofísicas. No entanto, os verdadeiros trabalhos de pesquisa científica nessa área, com base universitária, só surgiram no final da década de 1920 na Universidade Duke. O sucessor de James em Harvard, William McDougall, ao assumir o departamento de psicologia, encarregou o casal Ryan de estudar até que ponto a área conhecida como pesquisas psicofísicas poderia reivindicar relevância científica. Os experimentos preliminares dos Ryan levaram gradualmente à criação de um laboratório, onde passou-se a estudar, em condições controladas, fenômenos que receberam o nome de percepção extrasensorial. Pela primeira vez, os cientistas sugeriram que as habilidades PSI estão amplamente disseminadas e, possivelmente, inerentes a todas as pessoas, sem exceção. Em 1937, os Ryan começaram a publicar uma revista de parapsicologia, que até hoje continua sendo a principal revista nessa área. Em 1957, foi fundada uma organização profissional chamada por seus criadores de Associação de Parapsicologia. Em 1969, ela tornou-se uma divisão da Associação Americana para o Avanço da Ciência. Também vale mencionar as pesquisas sérias na área da parapsicologia realizadas pelo professor da Universidade de Princeton, Robert Jahn. Robert Jahn, uma autoridade amplamente reconhecida no campo dos motores de foguete, mudou de área e tornou-se pesquisador de fenômenos paranormais. Foi a partir do trabalho dele, de 1982, chamado O Paradoxo Eterno dos Fenômenos Psicofísicos, uma abordagem de engenharia que os fenômenos paranormais passaram a ser chamados de psicofísicos. Esse termo permitiu reduzir significativamente o grau de rejeição às pesquisas parapsicológicas e facilitou bastante a vida dos pesquisadores do paranormal. Também vale destacar as pesquisas realizadas no Instituto de Pesquisas de Stanford pelos professores Putgoff e Targ, conduzidas nos Estados Unidos nas décadas de 1970 e 1990 do século XX. Russell Targ tinha o título de bacharel em ciências, estudou na Faculdade de Física da Universidade de Columbia, mas não chegou a obter o diploma. Trabalhou junto com Gordon Gulden,
um dos primeiros criadores do laser, sendo autor e coautor de um grande número de livros sobre percepção extrasensorial. Harold Puthoff, em 1967, obteve o título de doutor em engenharia elétrica na Universidade Stanford. Em 1969, publicou, em coautoria com Richardson Pantellon, o livro Fundamentos da Eletrônica Quântica. Nos Estados Unidos, há muitos anos, existe o Comitê para Pesquisa Científica e Avaliação de Relatos sobre Eventos e Fenômenos Paranormais. O principal objetivo dessa organização é a ANALA, a análise científica dos relatos. Ela publica suas considerações sobre os resultados das pesquisas em sua própria revista, o Investigador Cético. Atualmente, existem várias revistas em inglês dedicadas especificamente a essa área em questão. Cerca de 20 universidades e faculdades nos Estados Unidos publicam relatórios de pesquisas sobre esse tema. E nos últimos 40 anos, várias dissertações de mestrado e doutorado foram defendidas em universidades renomadas da Europa Ocidental. Agora vamos analisar como esse tema se desenvolveu em nosso país. Em 1885, no Império Russo, foi criado um laboratório experimental de psicologia sob a liderança do renomado cientista e psiquiatra Bekhterev, organizador e diretor do Instituto Psiconeurológico e do Instituto para o Estudo do Cérebro e da Atividade Psíquica. Desde 1922, no segundo desses institutos, foram realizados trabalhos sistemáticos para o estudo da telepatia, para o que foi criada uma comissão para o estudo da sugestão mental. Para o estudo da sugestão mental, o grande cientista reuniu uma equipe bastante diversificada, porque acreditava que o trabalho com pessoas de diferentes pontos de vista era produtivo. O psicólogo e neurofisiologista Leonid Vassiliev escreveu: a principal característica dessa comissão era que ela incluía tanto representantes da ciência quanto adeptos do ocultismo, espíritas, teosofistas e ocultistas. Mas a principal aposta, é claro, foi feita nos cientistas, de 1922 até 1937, no laboratório prático de zoopsicologia, no canto em homenagem a Durov, da direção principal das instituições científicas do Comissariado do Povo para a Educação. O mecanismo da telepatia estava sendo estudado. Foram investigados os efeitos da telepatia, tanto com a participação de cães quanto de pessoas. Foi exatamente do cantinho de Durova que começou toda a parapsicologia experimental soviética. O conselho científico se reunia diretamente no apartamento de Vladimir Durov. Segundo as memórias de Chizhevsky, as apresentações no conselho científico do laboratório, graças à sua singularidade e originalidade, atraíam a atenção de muitos cientistas e entusiastas das ciências naturais, que vinham para ouvi-las ou faziam eles mesmos comunicações ousadas e originais. No laboratório, eram incentivados experimentos extraordinários, onde predominavam a liberdade e, ao mesmo tempo, o rigor dos pensamentos e opiniões, onde a rotina científica e os modos antiquados de pensamento científico eram completamente desprezados. Tudo isso era interessante, novo e atraía muitos cientistas. Por encomenda do Comissariado de Defesa, entre 1932 e 1937, o Instituto do Cérebro de Leningrado, nomeado em homenagem a Bekhterev, realizou uma pesquisa experimental sobre telepatia. O projeto foi liderado por Leonid Leonidovich Vassiliev, que anteriormente havia trabalhado com Bekhterev. Após a morte de seu mentor em 1927, Vassiliev passou a se dedicar de forma independente ao tema da parapsicologia. No projeto para os militares, foram estudadas a sugestão mental de atos motores, imagens visuais e sensações. Dando continuidade ao seu trabalho, Vassiliev fundou em 1960 o Laboratório de Parapsicologia na Universidade Estadual de Leningrado. É interessante que só anos depois, Vassiliev descobriu que, nos anos 40, um pedido semelhante foi feito ao Laboratório de Biofísica da Academia de Ciências em Moscou. Ou seja, o Comissariado de Defesa se resguardou com um pedido estatal duplo e cego. Naquela época, não eram apenas os cientistas que se dedicavam à pesquisa parapsicológica.
Entre 1921 e 1937, dentro da estrutura da VCHK, Diretoria Política Unificada do Estado e Comissariado do Povo para Assuntos Internos, funcionava um departamento especial, posteriormente renomeado como o 9º Departamento da Direção Principal de Segurança do Estado do Comissariado do Povo para Assuntos Internos. Ele incluía um laboratório que trabalhava, entre outras coisas, com fenômenos parapsicológicos. A cronologia do interesse das estruturas estatais, fechadas pelas características paranormais, não terminou aí. Mas vamos voltar a isso de forma detalhada e abrangente em uma parte separada deste filme. Agora, vamos para o ano de 1969, quando o secretário do Comitê Central do Partido Comunista da União Soviética, Demitchev, criou uma comissão para investigar fenômenos parapsicológicos. A conclusão da comissão dizia: alguns fenômenos estudados pela parapsicologia, aparentemente, realmente existem. Bem, e a partir dos anos 60 do século XX, o nome de Ninel Sergeyevna Kuladina começou a aparecer na imprensa soviética, impressionando os cientistas com seu talento marcante em psicocinese, telepatia e clarividência. O fenômeno de Ninel Kuladina foi estudado por 20 anos. Só imagine, não foram 2 anos, nem mesmo 5 anos, mas 2 décadas. Aqueles que afirmam que Ninel Kuladina era uma fraude vão ter que quebrar a cabeça para explicar como ela, supostamente, enganou equipamentos científicos avançados e a comunidade científica mais avançada das décadas de 60 e 80 durante 20 anos. Além disso, nos institutos soviéticos não havia pessoas religiosas acreditando em milagres, mas sim verdadeiros céticos materialistas, os ateus mais convictos de sua época. Kuladina foi estudada por 40 cientistas nacionais e estrangeiros, incluindo 2 ganhadores do Prêmio Nobel. Após as sessões de telecinese, ela sentia um esgotamento físico e moral, dores de cabeça que podiam terminar em vômito. Há casos conhecidos em que a mulher até desmaiava. Durante a Grande Guerra Patriótica, Kuladina sofreu ferimentos de guerra na região intestinal. Após 5 cirurgias nesse órgão, os médicos foram obrigados a admitir que, devido às aderências, não tinham o direito de operá-la novamente. Então ela tentou o método de autotreinamento quando a dor no órgão problemático é desligada pela força do pensamento. Na sessão, Ninel Sergeyevna descobriu que havia causado uma queimadura de 1º grau em si mesma. Seu médico responsável, Georg Beliaev, registrou isso. Foi reunido um conselho médico e ficou reconhecido que apenas com a força do pensamento, Ninel Kuladina pode aumentar a temperatura da pele até o ponto de causar uma queimadura. Desde o final dos anos 60, além das habilidades aqui mencionadas, ela também era capaz de dispersar um feixe de laser com as mãos, girar o ponteiro de uma bússola, expor um filme fotográfico colocado em um pacote fechado e alterar a acidez da água. Aqui está, por exemplo, o original do protocolo do experimento realizado em 8 de fevereiro de 1978 no apartamento do acadêmico Isaac Kikoin. No protocolo, há assinaturas de 9 pessoas, todos professores e cientistas. Também verificamos que ao colocar a mão de Kuladina sobre a pele da mão do voluntário, em cerca de 1 minuto, causava uma forte sensação de queimação, como se fosse de um emplastro de mostarda ou de um objeto em brasa, seguido de eritema, como em uma queimadura de 1º grau. Nos experimentos, Kuladina realmente demonstra não um truque, mas um fenômeno da natureza atualmente inexplicável, cuja investigação representa grande interesse para a ciência. Em Moscou, foi organizado um laboratório junto à Academia de Ciências. O professor Yuri Guliaev liderou o grupo de pesquisa sobre as capacidades extrasensoriais do ser humano. A assinatura de Guliaev também está presente no protocolo do experimento que acabou de ser mostrado. Com base nos resultados do trabalho dos pesquisadores, foi oficialmente dada uma fundamentação científica. O acadêmico Yuri Borisovich Kobzarev, cientista na área de radiotécnica e radiofísica, um dos fundadores da radiolocalização na União Soviética, entregou pessoalmente a Kuladina um documento escrito, autenticado, com o selo do instituto onde ele trabalhava. Aqui está. Em particular, aqui está escrito: confirmo que Ninel Sergeyevna Kuladina possui uma habilidade extraordinária de mover objetos leves sem tocá-los, e que ela faz isso exclusivamente através do esforço do próprio corpo. Isso não pode ser explicado pelo surgimento de campos elétricos ou magnéticos.
Já o colega dele, o acadêmico Yuri Guliaev, não concordava com a opinião de Kobzarev e tentava explicar o movimento dos objetos pelo campo elétrico estático. Veja o que o acadêmico Yuri Kobzarev lembrou no tribunal em defesa de Kulagina sobre suas habilidades extraordinárias. Certa vez, tive uma crise de radiculite cervical. Ela colocou as mãos sobre mim e surgiu uma sensação muito forte, como se fosse uma queimação. Se você olhar para a mão de Kulagina, através de um filtro de luz, pode registrar um fluxo luminoso poderoso que sai da mão dela. Normalmente, uma pessoa não brilha com tanta intensidade como, por exemplo, a mão dela, durante um esforço de vontade. Cientistas soviéticos observaram um forte campo elétrico ao redor das mãos dela, e um microfone sensível colocado próximo a elas registrava curtos impulsos ultrassônicos. Também foi observado que durante as sessões de telecinese, as mãos dela suavam muito, às vezes a ponto de o suor pingar delas. A habilidade de Ninel Sergeyevna de curar é confirmada pelo renomado cirurgião Felix Vladimirovich Baliuzek. Aqui estão as palavras dele. As habilidades dela envolvem doenças inflamatórias, vasculares e tumorais. Nós recorríamos a ela nos casos mais desesperadores, quando havia a possibilidade de amputação da perna, pois ela já estava comprometida. Mas mesmo assim, de alguma forma que não entendemos, ela consegue restaurar a circulação dos vasos sanguíneos. E depois tudo acaba dando certo. Durante os experimentos, a própria Kulagina apresenta uma pressão arterial mais alta do que nossos aparelhos conseguem medir, além de um aumento extremo do pulso e do nível de açúcar. Um estudo realizado em uma clínica por um grupo de médicos liderados pelo professor e doutor em ciências médicas Felix Beliuzek caracteriza brevemente o fenômeno da seguinte forma. Esta é uma citação de um documento assinado por esse professor, 31 de março de 1988. A intensidade das reações durante o aquecimento da pele era facilmente controlada por Kulagina, chegando até a formação de bolhas e outros sinais claros de queimaduras de segundo e terceiro grau. Na maioria dos casos, essas queimaduras lembravam em sua forma a configuração da palma e dos dedos da mão dela, mesmo quando a pele não estava em nenhum contato com a pele do paciente. Através de termometria e termografia diretas, foi possível comprovar que as queimaduras não podiam ser consideradas térmicas. Também foram realizados experimentos no laboratório sobre a transmissão da sensação de queimação através de um objeto. Nem mesmo uma tela de metal foi um obstáculo. A sensação de queimação também era transmitida quando a mão de Kulagina e a mão do voluntário estavam submersas na água. Às vezes, apareciam buracos nas roupas, por exemplo, em roupas íntimas de seda acetinada, mas não havia infecção na pele. O experimentador não sentia a sensação de queimação transmitida por Ninel Kulagina apenas quando era usada uma tela de cobre. Aqui está outro cientista, Gennady Nikolaevich Dulnev, professor doutor em ciências técnicas, de 1974 até 1986. Ele foi professor no departamento de termofísica computacional e monitoramento energofísico e chefiou o Centro de Tecnologias Energoinformacionais. Ele lembrava, em 2005, que durante mais uma experiência de influência sobre um objeto, neste caso uma taça, ela pulou e começou a se mover pela mesa com pequenos passinhos. Nós o pegamos do outro lado da mesa, destacou o professor. A taça se moveu cerca de meio metro, pulando. Havia muitas pessoas que buscavam desmascarar o fenômeno de Ninel Kulagina. Um dos últimos, o jornalista russo Boris Sobolev, em seu filme Indo para o Inferno, conta que Ninel Kulagina, na verdade, não lutou na guerra e que a medalha de combate que ela possuía teria sido supostamente roubada de um veterano. No entanto, é fácil verificar se há algum prêmio registrado em nome dela. Kulagina Ninel Sergeyevna, Ordem da Guerra Patriótica de segunda classe, número do documento de premiação, 80. Com a chegada ao poder de Mikhail Gorbachev, a política do Estado em relação a pessoas como Kulagina mudou. O laboratório da Academia de Ciências foi fechado. A revista do Ministério da Justiça, Homem e Lei,
acusou Kulagina de charlatanismo de forma extremamente depreciativa. Normalmente, os vigaristas usam seu dom para enriquecimento, mas no caso de Ninel Sergeyevna, isso não foi observado. Kulagina processou a redação dessa revista por difamação e ganhou o processo. Imagine, em 1987, a revista do Ministério da Justiça, sob o governo soviético, perde um processo por difamação, um caso único na história soviética. Mas isso não trouxe muita alegria. Ela foi diagnosticada com câncer no cérebro. Além disso, devido ao estresse constante, ela sofreu o terceiro infarto. Em 1990, aos 64 anos, ela faleceu. Após o fim da censura, em 1989, as pesquisas sobre questões parapsicológicas se expandiram bastante. No mesmo ano, o Comitê Estatal de Invenções e Descobertas, pela primeira vez em sua longa história, concedeu um certificado de autoria para um método não tradicional de cura da famosa Júnia Davidashvili. Nos anos seguintes, surgiram várias organizações. O Comitê Científico de Bioenergoinformática, liderado pelo acadêmico Khaznatchev, o Centro de Psicotronia e Cura Popular, o Fundo de Parapsicologia, em nome de Vassiliev, o Comitê Internacional, Científico e Social de Ecologia Humana, e Energoinformática, liderado pelo professor Voltchenko, a Academia de Ciências Energoinformacionais, o Centro Científico e Técnico Interdepartamental VINT, atualmente o Instituto Internacional de Física Teórica e Aplicada da Academia Russa de Ciências Naturais, em 1994, no Instituto Estadual de Mecânica de Precisão e Óptica de São Petersburgo, o professor Dulnev formou o Centro de Tecnologias Energoinformacionais. Gennady Nikolaevich Dulnev dedicou várias décadas de sua vida ao estudo das questões das capacidades parafenomenais do ser humano e, como já foi mencionado, também se ocupou da pesquisa do fenômeno de Ninel Kulagina. Em 1998, com base em muitos anos de pesquisas sobre questões de parafenomenologia, bem como em uma ampla atividade prática aplicada, Vladimir Viktorovich Tonkov fundou em São Petersburgo o Instituto de Psicologia Biosensora, que existe até hoje. No início dos anos 2000, neste instituto, foi estabelecida a tarefa de criar uma situação de prova convincente da existência de um componente material da nossa psique, capaz de influenciar objetos e sujeitos físicos, e também de que essa capacidade não é única, mas inerente a qualquer pessoa. Durante o primeiro ano de realização desse experimento, os participantes do grupo de ouvintes do curso anual do Instituto de Psicologia Biosensora, sob a orientação de Tonkov, sem exceção, aprenderam a mover objetos sem contato, com peso de alguns gramas até 100 gramas. Aqui vale ressaltar que nenhum dos participantes desse grupo foi previamente selecionado por qualquer critério. Assim, foi dado o primeiro passo para provar que não existe nenhuma exclusividade ou predisposição para aprender a mover objetos sem contato. Essa é uma capacidade de cada pessoa. Depois, ao longo de vários anos, essa conclusão foi confirmada. Durante esse tempo, vários milhares de pessoas foram treinadas no Instituto e 99% delas aprenderam habilidades de telecinese. No Instituto, foi desenvolvido um sistema Efficaia que permite ensinar praticamente qualquer pessoa, inclusive alguém sem preparação, as habilidades iniciais de movimentação de objetos sem contato em 5 a 30 minutos. O resultado desse trabalho foi registrado no livro russo de recordes e conquistas, no outono de 2008, como um recorde mundial na categoria Maior Comunidade de Pessoas. Em um curto espaço de tempo, pessoas foram treinadas nas habilidades de telecinese. No experimento de vários anos, participaram físicos, médicos, psicólogos e psiquiatras, químicos e outros especialistas de diferentes países do mundo. A maioria deles saiu da pesquisa já como operadores experientes, surpreendendo seus conhecidos e colegas. Entre 2008 e 2011, sob a liderança de Dulnev, foi realizada uma série de experimentos no Instituto de Psicologia Biosensória para comprovar e repetir o controle do movimento sem contato de objetos. Durante esses experimentos, foi demonstrado que a capacidade de uma pessoa provocar o efeito de telecinese
é inerente a todos, sem exceção. O efeito provocado é direcionado e controlado. As capacidades psíquicas do ser humano são materiais, têm um amplo alcance de influência, podem ser treinadas e são o elo de ligação entre a pessoa e o mundo ao seu redor. Os resultados obtidos comprovam a existência, no ser humano, de um enorme recurso de qualidades ocultas e não utilizadas. Além disso, a questão da existência, em cada pessoa, de uma formação especial, geralmente chamada de alma, recebe não apenas uma resposta prática, mas também amplia drasticamente nossa compreensão sobre o ser humano, criando um novo degrau na escada do conhecimento humano. Mas agora, vamos continuar estudando a cronologia do interesse das estruturas estatais pelas habilidades paranormais. Na verdade, esse interesse dentro dos órgãos fechados nunca desapareceu. Afinal de contas, quem mais além das forças de segurança deveria pesquisar armas que oferecem super vantagens? Nos anos de 1980 e 90, o Estado começou a criar novos laboratórios e destinar recursos significativos, o que estava relacionado ao aumento da corrida armamentista entre a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e os Estados Unidos da América na área do sobrenatural. O general-major da KGB, Nikolai Alexeyevich Sham, escreve que, nos anos 80, esses métodos começaram a ser cada vez mais usados na União Soviética para o desenvolvimento de armas psicotrônicas. Com base em inúmeras pesquisas que estavam sendo realizadas em nossos institutos de pesquisa científica, alguns desses desenvolvimentos poderiam parecer totalmente inacreditáveis para uma pessoa leiga, como se tivessem saído diretamente de um romance de ficção científica. Sob o controle da KGB, equipes científicas desenvolviam métodos de escaneamento do passado por meio de hipnose regressiva, criavam tecnologias de manipulação oculta de líderes de países e das forças vivas do inimigo, tecnologias de controle do clima em regiões específicas do planeta, coleta de informações de satélites militares através do deslocamento do fantasma de uma pessoa no espaço e muito mais. No entanto, apesar dos numerosos, porém isolados, projetos de pesquisa de fenômenos sobrenaturais, até o final dos anos 80, não existia um programa estatal unificado e abrangente de parapsicologia. Em 1987, chegou ao aparato do Conselho de Ministros da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas um pacote de documentos sob o título geral sobre a necessidade de utilizar métodos de bioenergética no interesse da economia nacional e da defesa do país, preparado pelo general-tenente Kant Severov, chefe do Centro de Sondagem Espacial. A liderança do país foi proposta a utilizar os avanços parapsicológicos na indústria, em sistemas militares de controle remoto, bem como para garantir o controle social e a manutenção da ordem pública. O presidente do Conselho de Ministros, Ryzhkov, enviou o projeto para avaliação ao Comitê Estatal de Ciência e Tecnologia e à Academia de Ciências. No entanto, o projeto não foi aprovado devido à posição negativa dos acadêmicos. Mas o processo não ficou parado. Funcionários da KGB coletavam informações sobre cientistas autodidatas, paranormais, astrólogos, magos e bruxas. Com o tempo, os oficiais começaram a envolver especialistas não convencionais em suas atividades operacionais. Assim, o paranormal de Rostov-do-Don, Kustov, ajudou os agentes a desvendar o assassinato do projetista-chefe do Escritório de Engenharia de Máquinas Médias e do engenheiro-chefe da NPO Astrofísica. Segundo o general-major da KGB, Shama, Kustov trabalhava para o aparato central da KGB. Os materiais de muitos projetos nos quais ele esteve envolvido ainda estão classificados como secretos até hoje. Além de desvendar crimes e tratar pessoas, Valery Kustov, a pedido da KGB, identificava espiões e apontava pessoas envolvidas em atividades de sabotagem. O general-major Rogozin escreveu em suas memórias sobre a cooperação em questões operacionais da KGB com o famoso astrólogo e médium Vronsky, que ensinava aos oficiais os fundamentos da astrologia. Os agentes operacionais colaboravam com os médiums Safonov e Dodichev, usando o método de obtenção de informações sobre objetos distantes. Como resultado, surgiu a ideia de legitimar a parapsicologia no trabalho dos serviços secretos. Em setembro de 1991, Sham foi nomeado vice-presidente da KGB. Sendo um entusiasta de tecnologias não convencionais,
Ele imediatamente estabeleceu a tarefa de identificar tudo o que estava sendo feito no país na área da parapsicologia. O responsável pelo projeto Programa de Segurança Interna foi nomeado o coronel Shadrin, que chefiava o departamento da 2ª Diretoria, posteriormente a Diretoria de Contra-Espionagem. Segundo o depoimento de Chama, foi realizado um grande trabalho e, até o final de 1991, chegamos ao desenvolvimento de um programa poderoso com uma ideologia unificada que incluía dezenas de temas em desenvolvimento. Na área de tecnologias extraordinárias e de percepção extrasensorial, que eu supervisionava pessoalmente, todos os trabalhos sobre percepção extrasensorial e tecnologias únicas não convencionais foram sistematizados. No final das contas, esse trabalho deveria alcançar o mais alto nível estatal e adquirir o status de programa nacional. No entanto, o general Cham não conseguiu concluir o trabalho. O colapso da União Soviética e a reestruturação dos serviços secretos o impediram. A nova liderança não se interessava por projetos parapsicológicos. No entanto, os esforços de Cham não foram em vão. Com sua participação direta, foram formados serviços parapsicológicos no Ministério do Interior, no Ministério da Defesa e no Serviço de Segurança do presidente da Federação Russa. Todos eles tiveram destinos diferentes. O Centro Especial do Ministério do Interior foi criado em 1989 por iniciativa do ministro do Interior, Bokatini. Ele foi chefiado pelo doutor em Ciências Médicas, coronel do Serviço Interno, Vyacheslav Mikhailovich Zvonikov. Um ano depois, 150 pessoas trabalhavam nesse centro, das quais 15 faziam parte do chamado Primeiro Departamento, que lidava exclusivamente com a percepção extrasensorial. Foi criado um grande programa para o novo centro, no qual participaram mais de uma centena de institutos e laboratórios. Os especialistas do centro testavam policiais, selecionando funcionários com habilidades extrasensoriais. Para isso, usavam testes de telepatia, clarividência e telecinese. Os médiums do Ministério do Interior trabalhavam na busca por criminosos, enquanto os laboratórios estudavam o fenômeno da interação à distância entre pessoas e a influência sem contato de uma pessoa sobre a outra. O centro existiu até 1993 e durante mais uma reestruturação ele foi fechado. Atualmente, Zvonikov dirige o Laboratório de Psicofisiologia na Universidade Humanitária de Moscou e realiza pesquisas sobre as possibilidades de ação bioinformacional e influência à distância. Serviço de Segurança do presidente da Federação Russa, como resultado das transformações em 1991 a partir dos serviços secretos. Com base no 9º Departamento da KGB, responsável pela segurança das principais autoridades do país, foi criada a Direção Principal de Segurança, dividida em Serviço de Segurança do Presidente e Serviço Federal de Proteção. O primeiro vice-chefe, nomeado, foi o general-major Ratnikov. Foi graças a ele que surgiu nessa estrutura um grupo de especialistas em tecnologias não convencionais para segurança e inteligência. Ratnikov descreve o campo de interesse dos parapsicólogos do Serviço de Segurança da seguinte forma: a psicotrônica é a ciência dos mecanismos de conexões informacionais, regulação e controle da psique, fisiologia e energia humana. Estudando esse tipo de ameaça por conta própria, acabei desenvolvendo interesse operacional também por magia e influência extrasensorial sobre as pessoas. Eu entendi quais consequências traiçoeiras esses tipos de influências à distância podem trazer para o organismo de uma pessoa, especialmente para aqueles que tomam decisões importantes e decisivas. Em relação a isso, surgiu para nós a questão sobre as formas de proteger a liderança da Rússia contra esse tipo de influência. Ao criar divisões de tecnologias não convencionais, Ratnikov escolheu o especialista da KGB em habilidades fenomenais, o general-major Rogozin, e o convidou para trabalhar como consultor. Foi justamente Rogozin, em 1992, que se tornou o organizador direto do grupo, que trabalhava com parapsicologia, percepção extrasensorial e astrologia. No cargo de primeiro vice-chefe do Serviço de Segurança do presidente da Federação Russa, onde ele supervisionava as operações e questões de missões especiais. Além de captar informações por meio de fotografias ou da imagem mental da oposição política e da liderança de possíveis adversários, os especialistas de Rogozin desenvolveram uma metodologia
para mergulhar em estados alterados de consciência, no passado e no futuro. Os especialistas que dominavam a proscopia no serviço de Rogozin eram chamados de sleepers e eram especialmente treinados. Realizavam experimentos envolvendo imersão no fluxo do tempo. Após a verificação com os dados operacionais, as informações eram relatadas diretamente à liderança do país. Segundo Ratnikov, como resultado, os oficiais psíquicos conseguiram criar uma lista inteira de diálogos virtuais com líderes de vários países ocidentais. A análise detalhada desses diálogos, verificada por meios de inteligência, ajudou a eliminar várias dezenas de ameaças reais. Os oficiais de Rogozin estudaram métodos de influência sobre as pessoas vindos do arsenal, dos índios, maias, astecas e sacerdotes da água. Ratnikov escreveu: "A ciência acadêmica é muito ortodoxa. Ela tenta explicar tudo isso a partir da perspectiva do mundo materialista, constantemente excluindo a ideia de um princípio superior. Tudo o que não se encaixa no sistema estabelecido é declarado fora da lei. Por isso, minha atitude em relação às psicotecnologias, no começo, também era bastante irônica. Eu as considerava algo como espiritismo, charlatanismo, mas aos poucos, minha visão foi se ampliando. Eu entendi que são técnicas muito antigas, ciências antigas. Mas ao dominar essas técnicas ou iniciações, nossos antepassados minavam a autoridade da igreja, principalmente da cristã, que acreditava que apenas os representantes do culto religioso deveriam possuir esses segredos. De jeito nenhum pessoas comuns. As informações obtidas por meios extrasensoriais eram usadas para fins políticos. Assim, segundo o testemunho de Ratnikov, no final de 92, a segurança não permitiu a visita do presidente ao Japão. O operador sensitivo relatou que havia uma grande probabilidade de que o presidente entregasse as Ilhas Kurilas ao Japão. Depois disso, a China apresentaria reivindicações à Rússia sobre seus territórios disputados e tudo terminaria em um conflito militar. Durante as eleições presidenciais de 1996, Rogozin participou do trabalho da equipe de campanha de Yeltsin. Os apoiadores de Rogozin calculavam os momentos mais favoráveis para ações políticas e encontros do candidato. No dia seguinte ao segundo turno das eleições presidenciais, como resultado do confronto na equipe do presidente, o chefe do Serviço de Segurança do presidente da Federação Russa, general-tenente Korzhakov, foi demitido, e junto com ele sua equipe também foi dispensada. Assim terminou a história do lendário Serviço Parapsicológico da Segurança Presidencial, Ministério da Defesa. Em 1989, um grupo civil de médiuns procurou o ministro da Defesa com uma proposta de cooperação. A pedido do Estado-Maior, o assunto foi encaminhado para estudo ao Departamento de Armamentos do Ministério da Defesa, chefiado pelo general do Exército Shabenov. Em junho de 1989, o departamento iniciou a preparação de um relatório sobre a viabilidade do uso da percepção extrasensorial em prol da capacidade de defesa e segurança do país. Em caráter de urgência, o Departamento de Armamentos criou uma comissão para a verificação experimental das capacidades das pessoas mencionadas nos documentos como portadoras de habilidades fenomenais. Com base nos resultados do trabalho da comissão, o chefe do Estado-Maior-Geral do Ministério da Defesa, general do Exército Moiseev, assinou uma diretriz para a criação de uma unidade no Estado-Maior-Geral, 10003, responsável pela realização de trabalhos com tecnologias inovadoras, onde foi incluído o tema da percepção extrasensorial. A ela foram atribuídas tarefas de análise dos programas Psi-Guerra dos Estados Unidos da América e da OTAN, desenvolvimento e teste de métodos de impacto energético sobre o inimigo, seleção de pessoas com habilidades extraordinárias, estudo de psicotécnicas em culturas asiáticas, sul-americanas, europeias, africanas, siberianas e tibetanas. A parte jurídica foi formalizada sob os direitos do Departamento de Análise e Perícia junto ao Estado-Maior-Geral. Institutos de pesquisa científica foram conectados ao programa. Foi organizada uma busca por patentes e um programa de testes de habilidades extrasensoriais. O chefe da seção foi nomeado o Coronel Savin. O programa parapsicológico do Estado-Maior foi apoiado pelo ministro das Finanças, Pavlov,
Ele ajudou os oficiais a organizar corretamente o financiamento inicial dos trabalhos. Esse financiamento era uma linha especial no orçamento e, convertido em moeda estrangeira, somava 4 milhões de dólares por ano, uma quantia colossal para aquela época. O primeiro-ministro formulou a tarefa de criar uma nova elite para o país, superconselheiros para o governo, o Comitê Central do Partido Comunista da União Soviética e o Ministério da Defesa. A Unidade Militar 10003 treinava grupos de pessoas com habilidades extrasensoriais para as Forças Aéreas, Marinha, Academia das Tropas de Foguetes e contra-espionagem. Estava sendo desenvolvido um sistema para rastrear os locais de submarinos lançadores de mísseis, detecção remota de equipamentos militares inimigos. Os oficiais da unidade criaram um método de controle remoto do estado de instalações nucleares. Os militares também trabalhavam em solicitações específicas de agências de inteligência e órgãos de aplicação da lei. A maior parte das informações sobre as operações desta unidade militar está atualmente classificada. A unidade de Savin também realizava experimentos que estavam longe de temas militares. Em suas memórias, Savin relata a busca por evidências da existência da reencarnação. Em junho de 1990, nossos especialistas, com a ajuda de funcionários da KGB, testaram cerca de 100 voluntários, dos quais selecionaram aproximadamente 20 pessoas que eram altamente suscetíveis à hipnose. Em seguida, durante os experimentos, essas pessoas eram colocadas em hipnose na presença de médicos e pediam para que contassem e, se possível, registrassem quem eles foram em uma vida anterior, em que país, cidade ou vila moraram, indicassem os números das casas ou as descrevessem e lembrassem seus nomes e sobrenomes daquela época. Os materiais obtidos eram analisados e, em seguida, enviados ao Ministério das Relações Exteriores, à representação comercial e à inteligência, com o pedido de verificar a veracidade dessas informações. As suposições se confirmaram. Mais de 10 pessoas forneceram dados pessoais corretos e descreveram com precisão as casas e os locais onde supostamente viveram. Nos séculos anteriores, a fraude era praticamente excluída, pois os questionários eram cuidadosamente elaborados e as biografias dos participantes eram estudadas pela onipotente KGB. O tema da reencarnação é realmente muito interessante e em nosso canal nós já o abordamos na parte do fenômeno das crianças, que às vezes ainda se lembram de suas vidas passadas e as descrevem em detalhes. Sobre isso, nós temos não apenas um, mas vários episódios com histórias muito interessantes, incluindo algumas enviadas por vocês, queridos espectadores. Recomendamos muito que assistam a esses vídeos, caso ainda não tenham visto, e leiam os comentários interessantíssimos que não podem ser falsificados. Os links estarão na descrição. Mas vamos voltar aos médiuns nos órgãos de segurança. Em 1997, o departamento de Savin foi transformado em uma diretoria, aumentando o quadro de funcionários de 25 para 50 pessoas. O próprio Savin recebeu o título de Tenente General S. Com a Unidade Militar 10003, trabalhavam astrólogos militares. Pela primeira vez, o público soube da existência deles em 26 de dezembro de 1997, durante a transmissão do programa da NTV Herói do Dia. No programa, participou o capitão de primeira classe Buzinov, apresentado pelos jornalistas como o astrólogo oficial do Ministério da Defesa. O interesse pelo seu serviço aumentou quando Buzinov afirmou que sabia quem seria o próximo presidente da Rússia. No cofre da redação do jornal Komsomolskaya Pravda, guardava-se um envelope lacrado, onde, após ser aberto em 1999, foi lida a previsão número 1. Antecipadamente, 2952, nascimento do primeiro, de 15 de outubro, Triuin. Setembro de 97, o sucessor de Boris Nikolaevich Yeltsin tornou-se antecipadamente Vladimir Vladimirovich Putin, nascido em 7 de outubro de 1952. O Laboratório Especial de Previsões Cosmoastro, no Instituto de Pesquisa Científica de São Petersburgo, do Ministério da Defesa da Rússia, liderado por Buzinov, foi criado em abril de 1994. O criador do laboratório, desde 1991, era pesquisador científico do Instituto de Pesquisa da Marinha. A base metodológica para as previsões foram as palestras do astrólogo americano Jacob Schwartz, que uniu a ciência antiga à cartografia.
os astrólogos militares trabalhavam no desenvolvimento de métodos para prever conflitos armados, acidentes aéreos, naufrágios e cataclismos naturais. A cada 3 meses, as previsões eram enviadas aos funcionários de Savin e utilizadas em boletins operacionais e relatórios analíticos da unidade para a liderança do Ministério da Defesa e do governo. Após o relatório da Comissão de Combate à Pseudociência e Falsificação de Pesquisas Científicas, de 16 de março de 1999, parte do qual foi dedicada aos astrólogos militares. O Estado-Maior tomou a decisão de dissolver o laboratório de cosmoastroprognósticos e Buzinov foi aposentado. Com base nos resultados de 5 anos de trabalho da equipe no laboratório, Buzinov defendeu sua dissertação de candidato sobre o tema Metodologia de Previsão de Acidentes com base em fatores cósmicos que determinam o ritmo. Em dezembro de 2004, a Unidade Militar 10.003 deixou de existir. Naquela época, não só os militares sabiam de sua existência, mas também um vasto público de publicações de massa. Dezembro de 2004 pode ser considerado o fim oficial de um grande experimento para criar institutos sobrenaturais nos órgãos de segurança. As tropas parapsicológicas existiram por cerca de 15 anos, sobrevivendo 9 anos a mais do que o programa semelhante do Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América, que existiu de 1972 até 1995. As tentativas dos americanos de desenvolver métodos de controle da psique humana começaram em 1945, com programas que utilizavam especialistas nazistas em lavagem cerebral. Quase 50 anos atrás, em 1977, a pedido do Comitê de Assuntos Eclesiásticos do Senado dos Estados Unidos da América, foi apreendido um esconderijo com 20 mil documentos relacionados ao projeto MK-Ultra. Isso levou a audiências judiciais no Senado no mesmo ano. Entre as descobertas mais assustadoras estava uma história de 25 anos de experimentos secretos com drogas que alteram a mente, manipulação psicológica em massa, lavagem cerebral ao estilo norte-coreano e uso de tortura. Jornalistas descobriram como a CIA e agências de inteligência associadas iniciaram experimentos em larga escala com o alucinógeno dietilamida do ácido lisérgico, 25, investigando o potencial de seu uso para controle social. Os experimentos foram realizados em mais de 80 universidades e contribuíram para a disseminação da cultura do dietilamida, do ácido lisérgico. Milhares de estudantes foram usados como cobaias e esses coelhos, depois, aprenderam a sintetizar drogas por conta própria. A partir de 1962, o Instituto Nacional de Pesquisas de Defesa da Corporação Research and Development, localizado em Santa Mônica, iniciou um programa de 4 anos de pesquisa e experimentos usando psicose induzida por dietilamida, do ácido lisérgico, mescalina e maconha como ferramenta de diagnóstico psiquiátrico. O dietilamida, do ácido lisérgico, 25, foi sintetizado em 1943 pelo químico Alberto Hoffmann, que trabalhava na empresa farmacêutica suíça Sandoz. Naquela época, essa empresa pertencia ao rico membro do Clube Bilderberg, Sigmund Georg Warburg. A Sandoz continua como se nada tivesse acontecido, operando até hoje, produzindo medicamentos para 140 países do mundo. O projeto MK-Ultra foi dividido, ao todo, em 149 subprojetos, muitos dos quais estavam relacionados à pesquisa de temas como modificação de comportamento, hipnose, efeitos de drogas, psicoterapia, soro da verdade, patógenos e toxinas em tecidos humanos. Havia também nos Estados Unidos seus próprios paranormais oficiais, como Joseph McMonigal, a quem entregaram em um envelope lacrado uma fotografia de satélite do telhado de um estaleiro em Severodvinsk. Sintonizando-se com o objeto desconhecido para ele, o paranormal escreveu um relatório de cerca de 150 páginas com desenhos descrevendo com confiança as características marcantes do então novo e maior submarino do mundo, o Aquila. Na verdade, o programa americano de guerras psíquicas é um tema para um episódio à parte. Deixem seu like e comentem se esse tema interessa a vocês. E se sim, vamos colocá-lo em produção.
De qualquer forma, o resultado mais inesperado do confronto entre os parapsicólogos da Rússia e dos Estados Unidos da América foi a cooperação deles após a dissolução das estruturas oficiais. Os veteranos das guerras psíquicas se uniram para trocar experiências e escreveram um relatório documental único sobre o uso da percepção extrasensorial para fins militares. Guerras Psíquicas, Ocidente e Oriente, uma história contada por testemunhas oculares. Ele foi lançado em 2015, simultaneamente na Rússia em russo e nos Estados Unidos em inglês. É evidente que a crônica do uso da parapsicologia nas estruturas estatais está incompleta. A probabilidade de existirem programas psíquicos em órgãos fechados atualmente é mais do que alta. E apesar de não haver informações oficiais sobre a existência de estruturas parapsicológicas nos órgãos do governo, dificilmente o interesse pelas capacidades psicofísicas humanas será completamente suplantado pelas crescentes possibilidades tecnológicas que a cada dia nos impressionam com imagens de robotização e inteligência artificial. No entanto, há algo ainda mais importante nessa questão: a experiência pessoal de cada um de nós. Neste episódio, você pode conferir uma incrível coleção de histórias pessoais enviadas por vocês. Isso é muito interessante, porque não faz sentido inventar e escrever nos comentários casos que nunca aconteceram. Vocês descrevem suas experiências paranormais e histórias que não se encaixam nos padrões convencionais. Agradeça a este filme com uma avaliação justa e seja bem-vindo à sala de leitura com comentários. Afinal, algumas dessas revelações pessoais podem ser ainda mais interessantes para você do que o próprio filme. Até a próxima!